Oi, gente, tudo bem? Bom, no último vídeo, na nossa live, a gente tratou um pouco na questão territorial sobre as cidades e estados da Grécia, né? E também sobre as principais cidades e estados. Atenas, né? O berço da democracia, do pensamento, e Esparta, que era ah, era um governo com uma disciplina militar muito rigorosa, né? Ou seja, essas duas cidades elas eram rivais e elas sempre buscavam maior influência nas outras cidades e estados onde hoje corresponde a Grécia. Lembrando que a gente iniciou o estudo da Grécia falando que não existia um país que hoje a gente conhece Grécia, né? Existiam várias cidades e estados independentes, né? Seria, como eu dei um exemplo, como se São Paulo, Minas Gerais fosse independente e não se formava-se um país federativo. A Grécia não era um país ainda, tá? Então era várias cidades e estados independentes. Então a gente viu lá no vídeo, na live eu falei isso, como se eles se organizavam, que por as terras serem muito montanhosas, a agricultura não era muito favorável, apesar de ter, né, alguns resquícios lá de agricultura. Falei também que a questão de eles estarem no mar, lá no Mediterrâneo, uma localização favorável, vai fazer com que eles sejam, principalmente o Império Ateniense, né, a cidade de Atenas, faça grandes excursões marítimas e aí, aos poucos, a Grécia, né, as cidades-estados independentes foram crescendo, foram aumentando de população e assim eles desenvolveram uma cultura muito fundamentada no pensamento, no conhecimento, começaram a surgir as primeiras grandes sociedades lá na Grécia e aí isso vai interferir com ligações marítimas com o Oriente, né, com outras cidades. Isso vai fazer com que há uma mistura de cultura e assim eles vão se transformando numa cidade muito ligada ao pensamento, tá? Ok? Uma cultura muito enraizada. Eu vou dividir com vocês aqui a leitura sobre a cultura e sociedade, como é que elas vão se formando, né? Quando a gente vê a Grécia, nós temos uma grande nascente da cultura ocidental, do que nós falamos. Muito das nossas palavras vem do pensamento grego, né? Além disso, a Grécia nos deu, além da filosofia, a história, a matemática, o alfabeto, os esportes olímpicos, a medicina. Ou seja, a gente vai ver como a sociedade grega ela se desenvolveu e aos poucos ver como ela penetrou na sociedade ocidental, onde nós estamos inseridos. Vamos lá? Olha só, você já acompanhou a transmissão de uma Olimpíada? Sabe de onde vem essa prática de confraternização esportiva? Você sabe onde essa prática de confraternização esportiva se originou? Se você respondeu Grécia Antiga, claro, né? É de lá que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos foram iniciados. Ou seja, pessoal, na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos organizados na Grécia era uma forma de fazer, ao mesmo tempo, parar um pouco os conflitos entre as cidades e estados independentes, né? Mas também uma forma de homenagear os deuses do Olimpo. Olimpíadas, Olimpo, né? Olímpia, cidade, ou seja, era uma forma de homenagear os deuses do Olimpo. As atividades esportivas, premiações, tudo lá era uma forma quase como um ritual religioso. Servia para colocar uma certa paz na região, porque, como eu disse, cidades independentes, aos poucos se atacavam, né? Elas guerreavam entre si. Então, como eles tinham muito em comum a religiosidade em deuses que têm manifestações na natureza, como o ar,
agricultura, o trovão e por aí vai. Então, como eles tinham isso como uma identidade quase que comum, né, religiosa, então eles se reuniam e faziam essas Olimpíadas como uma homenagem aos deuses, tá certo? Vamos lá um pouquinho mais? Olha só, cultura e contato com os outros povos, aí na página 3. No capítulo anterior, que a gente viu na live, né, coloquei no vídeo, a gente estudou a Grécia Antiga, localizada na Península Balcânica. As cidades-estados gregas existiam certas influências em regiões em torno do mar Mediterrâneo. Tá? Para quem ainda não assistiu, volta lá no vídeo que eu encaminhei para vocês, tá ok? Vamos lá. Apesar da autonomia política e econômica, as cidades-estados gregos mantinham algumas semelhanças culturais, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês, a religião. Uma religião o quê? Politeísta, que é baseada em vários deuses, né? Várias manifestações de divindades, e uma relativa unidade linguística. Esses fatores culturais vão ser estudados nesse capítulo. A sociedade. A sociedade grega dividia-se entre um grupo de homens ricos, geralmente proprietários de terra e descendentes de fundadores das cidades, o chamado paters, tá? São os patriarcas, são aqueles líderes que começaram com os primeiros genos, né? A família, né? E aí cresceu em sociedade, né? Saiu de pequenas famílias e cresceu em sociedade. Ou seja, era um grupo de homens livres, tá? Com muitas posses de terra, né? Constituído por proprietários de pequenas extensões de terra, artesãos e comerciantes. E um terceiro grupo formado por escravizados e servos. Lembrando que no primeiro vídeo eu falei para você que muitos escravos se tornavam escravos por causa de dívidas, ou até mesmo estrangeiros, ou seja, de cidades conquistadas, acabavam sendo prisioneiros e escravizados. Aliás, Atenas, apesar da democracia, né, ter nascido lá, foi um local onde se houve muito trabalho escravo. Muitos escravos trazidos de diversas cidades do Oriente, parte da Europa, onde Atenas guerreava com essas cidades, pegava os prisioneiros e levavam para trabalhar em Atenas. Ok? Continuando. Olha só, a respeito das condições de vida do grego na antiguidade, vamos ler esse fragmento? Não conheciam em absoluto coisas comuns como relógio, sabão, jornais, tecido de algodão, açúcar, chá ou café. Suas camas não tinham molas, as casas não eram servidas por esgotos e sua alimentação consistia principalmente em bolo de cevada, cebola e peixes, regados com vinho diluídos. Se vocês forem ver, pessoal, grande parte também das cevadas, né, trigo, cereais, eles são características de lugares frios. E a Grécia é um lugar frio, montanhoso, né, que faz com que ela seja mais fria ainda. Ou seja, há uma cultura muito ligada à conquista de cidades e excursões marítimas. Porém, tem algumas particularidades, como eles se alimentavam, como eram servidas as casas. Mas não tinha, claro, rede de esgoto, ou seja, não tinha essa organização residencial que a gente tem hoje, né? Lembrando que é o início de uma nova civilização, ok? Então, pessoal, continuando aqui um pouquinho para frente, depois a gente vê as atividades que eu quero que vocês façam, tá? Mulheres gregas. As mulheres tinham um ponto principal, pessoal, que era prover cidadãos. Na Grécia, na Esparta, por exemplo, o grande objetivo das mulheres era fornecer homens saudáveis para que eles possam servir ao exército espartano. Lembrando que a gente falou nas nossas primeiras aulas que Esparta tinha uma disciplina militar muito rigorosa. Era um governo militar, administração militar, ou seja, tudo era baseado na disciplina militar. Vamos conferir um pouco mais. As mulheres gregas não tinham direitos políticos. Lembrando que os cidadãos gregos só eram considerados cidadãos homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe atenienses. Somente isso. Estrangeiros, escravos, não tinham direito nenhum. E mulheres também não. Tá? Elas passavam
a vida toda sob a tutela de um homem, da família, o paters, né? O primeiro pai, depois o marido, e na falta de algum deles, um parente próximo. Na sociedade ateniense, a vida das mulheres era reclusa e submissa. Em Esparta, as mulheres viviam de forma um pouco diferente. Na cidade-estado, que tinha como ideal formar bons soldados para o exército, as mulheres genitoras dos futuros soldados passavam também por uma preparação física, pois acreditavam que a saúde e o vigor corporal da mãe seriam transmitidos ao filho. Aliás, uma curiosidade, as mulheres que geravam sempre filhos saudáveis eram muito cultuadas dentro da Esparta. Eles tinham determinados benefícios, né, financeiros, né, hierárquicos dentro da Esparta, se elas pudessem prover filhos de boa saúde. Tá? Olha só, a ausência dos homens em treinamento militar fora de Esparta ou participando de guerra também favorecia a atribuição de responsabilidade às mulheres. Né? Ou seja, como eu falei, os espartanos eram povos guerreiros. A toda hora eles estavam metidos em alguma confusão. Né? São mais ou menos os vikings da Grécia. Assim, elas assumiam os cuidados da casa e da criação dos filhos, até que completassem 7 anos. A partir de 7 anos, os meninos ingressavam no serviço militar. Eles eram tirados da família e ficavam vários anos participando do treinamento militar. Ok? Ou seja, ficava sob a tutela do governo espartano. Certo, pessoal? Então, para a gente rever aqui, a sociedade, um pouco da cultura dos povos, as Olimpíadas que foram inventados pelos gregos como uma forma de homenagear os deuses da Grécia, tá? A sociedade que se dividiam muito, não vai mudar muito da primeira revolução agrícola lá, que era uma sociedade patriarcal, com homens que eram proprietários de terra, chefe de família, e que aos poucos foi uma sociedade que foi crescendo, né, foi se amontoando e formando o estado que hoje a gente conhece como Grécia. Tá? Vimos também a questão das mulheres gregas, as atenienses eram praticamente apenas para gerar, né? Eram bem submissas. Em Esparta, elas tinham alguns direitos, desde que pudesse prover filhos, homens de boa saúde. Ok? Então, pessoal, para a gente finalizar, eu peço que vocês façam organize as ideias, né, da página 3, tá? E 4, e depois organize as ideias aqui na página 5, tá ok? E aí, na próxima aula, ou na próxima live, de acordo com o cronograma, a gente vai falar sobre a religião e a mitologia, que está hoje, muito dentro dos jogos, de desenhos, né? Então, a gente vai verificar um pouco mais isso na próxima aula. Tá ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau!